Olá, seja bem-vindo. A creatina é encontrada em diversos alimentos, mas também pode ser utilizada de forma suplementar. O uso está liberado pela Anvisa há alguns anos, mas requer alguns cuidados. Sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Priscila Dabag. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Universidade Positivo e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Priscila? Olá, tudo bem? O que é a creatina? A creatina, ela é um composto produzido pelo nosso corpo que ela auxilia na produção de energia durante vários processos celulares, inclusive durante a contração muscular. Como ela age no nosso corpo? Ela age como um reservatório de uma molécula chamada fosfato. O que acontece? À medida que o músculo vai se contraindo, ele vai utilizando uma moeda corrente de energia chamada ATP. Esse ATP, ele vai sendo quebrado durante a contração, e à medida que ele vai sendo quebrado e se exaurindo do músculo, a gente vai perdendo força de contração, vai perdendo resposta de contração. Então, o papel da creatina é restaurar esse ATP mais rapidamente e, com isso, diminuir a percepção de fadiga durante um esforço físico. Quais os alimentos que fornecem naturalmente, a creatina? Bom, a creatina ela é sintetizada no nosso corpo a partir de alguns aminoácidos. Aminoácidos são nutrientes que são encontrados em alimentos da classe das proteínas. Então, os alimentos mais ricos em creatina de origem natural são as carnes e seus derivados. Quando é necessária a suplementação? Quando existe algum tipo de exercício físico que exige bastante explosão durante a contração muscular. Então, quando o indivíduo percebe que ele começa a perder o rendimento de forma mais rápida, que ele começa a perder a sua força de contração, a sua rapidez de resposta, talvez seja um bom momento para iniciar a suplementação de creatina. Quais são os principais benefícios da suplementação? Além de diminuir a percepção de esforço, aumentar a resistência nos treinamentos e retardo de fadiga, uma série de outros benefícios à saúde têm sido descritos para a creatina, como função antioxidante, aumento de síntese proteica, além de uma redução de diminuição da perda de massa muscular num processo chamado sarcopenia, que é comum em indivíduos idosos. Então, hoje a creatina é um composto tão estudado que já extrapolou simplesmente os benefícios direcionados ao esporte, e sim é uma molécula que pode repercutir em uma série de benefícios para a saúde dos indivíduos de forma geral. Todas as pessoas podem usar? Então, ela é liberada para adultos, de preferência. Para crianças é possível utilizar desde que com a liberação do pediatra, com a liberação do médico, e gestantes e nutrizes requerem um cuidado um pouco a mais. Mas, de forma geral, qualquer pessoa pode se beneficiar do uso da creatina, sobretudo aqueles que na performance esportiva são praticantes de esportes de explosão. Esses esportes de explosão, a gente pode até caracterizar assim: são aqueles sprints, são aqueles tiros curtos de muita velocidade e curta duração. Nos esportes coletivos, quando o indivíduo precisa dar uma arrancada durante uma corrida, num futebol, no basquete, as bandejas, as cortadas, os saques. Então, essas são as principais modalidades esportivas em que o indivíduo se beneficiaria do consumo da creatina. Existe uma faixa etária que não é indicado você usar a creatina? Olha, não é que exista uma contraindicação, mas como dito anteriormente, a suplementação em crianças, sobretudo, requer liberação do pediatra. E ela pode ser de uso contínuo? Sim, ela é um composto que pode ser utilizado mesmo nos dias em que o indivíduo não pratica exercício. Inclusive, a manutenção dos níveis mais elevados da creatina no nosso corpo se dá pelo consumo diário. Então, independente daquele dia ser um dia de treino ou não, é recomendável, inclusive, que o indivíduo faça o uso de forma continuada do suplemento. Ele requer que a pessoa pratique uma determinada atividade física específica, ou os efeitos são melhores para determinadas práticas, por exemplo, como a musculação?
Sim, os exercícios de explosão, né, que a gente chama de sprints de alta intensidade e curta duração, são aqueles em que vai encontrar o maior benefício do uso da creatina, porque ela faz essa ressíntese da molécula de energia, essa ressíntese do ATP, nessas características de exercícios de explosão que duram de 8 a 10 segundos. Então, como dados exemplos, sprints de corrida, uma corrida de 100 metros, provas de velocidade na natação, indivíduos do triatlon, nos esportes coletivos como futebol, onde tem arrancada, na própria musculação, quando o treino caracteriza-se por alta intensidade, ou seja, uma carga alta e um número menor de repetições. Qual o consumo ideal desse suplemento? A literatura traz 2 grandes segmentos de possibilidade de suplementação. Você pode trabalhar com um esquema de ciclo, em que você faz uma sobrecarga. Nos primeiros 4 a 6 dias, você trabalha com uma dosagem de 20 gramas de creatina e depois você diminui o consumo para 3 gramas diárias e mantém essa dose de manutenção por umas 6 a 8 semanas e depois faz o que a gente chama de washout, que é um intervalo de limpeza de aproximadamente 1 a 2 semanas e depois retoma com a sobrecarga, a manutenção e o descanso. Existem outros protocolos na literatura que falam que não existe muita diferença no benefício em você manter continuada a taxa de 3 gramas de creatina por dia de forma ininterrupta. Exige receita para ser adquirida? Não, a creatina é um suplemento de venda livre. Eu só gostaria de fazer um adendo ali na parte do consumo, que quando a gente faz uso da creatina, a melhor forma da gente consumi-la é dissolvê-la em água e adicionar carboidrato, tá? A velocidade de captação, de absorção do composto aumenta significativamente quando o indivíduo, ao preparar o pó de creatina, mistura com alguma outra fonte de carboidrato, por exemplo, uma maltodestrina, ou toma com um suco de fruta, alguma bebida que forneça carboidrato simultaneamente. Qual a importância de ter o acompanhamento de um nutricionista? É para fazer ajuste de dosagem, tá? Relacionado ao consumo de fontes exógenas de creatina e para verificar junto ao corpo médico se existe alguma situação que coloque o indivíduo numa menor condição de metabolização e eliminação dos compostos da creatina. Os indivíduos que têm que estar mais atentos são aqueles que têm um histórico familiar de doença renal ou o próprio indivíduo já tem uma doença renal existente. Então é para fazer um acompanhamento da saúde do indivíduo e ver se existe riscos relacionados a essa suplementação e fazer parceria com a equipe médica para fazer o asseguramento de que essa ingestão vai ser de fato sem risco e segura para o indivíduo. Ela auxilia no emagrecimento? Não, a creatina não necessariamente ajuda de forma direta no emagrecimento. Inclusive, a pergunta aqui pode até ser colocada de uma forma invertida, porque um receio muito grande que as pessoas têm quando consomem a creatina é porque ela retém água no nosso corpo. A pessoa às vezes fica um pouquinho mais inchada e com isso ela aumenta o peso. Só que aumentar o peso não quer dizer que ela tá ganhando gordura, não tem nada a ver com o engordar. E sim com esse fato de que o músculo está mais retido de água. Além disso, como indiretamente a creatina ela ajuda no ganho de massa muscular, a pessoa também pode experienciar um aumento de peso decorrente dessa hipertrofia muscular. Então, se a gente for pensar numa lógica do que é o processo de emagrecimento, à medida que a pessoa está ganhando massa magra, isso por si só já favorece a perda de gordura no organismo. Então, de uma forma ou de outra, a gente pode entender que não só ela não atrapalha no emagrecimento, como pode trazer benefícios para indivíduos que estão treinando com o objetivo de emagrecer e fazem o uso da suplementação de creatina. Existem estudos que apontam que o uso da creatina também ajuda na memória, na concentração? Sim, a creatina tem sido muito estudada pelas suas capacidades antioxidantes. E nós sabemos que isso repercute de forma positiva na prevenção de uma série de doenças crônico-degenerativas, entre elas aquelas que afetam a cognição e a memória. Quais as contraindicações?
As contraindicações são para aqueles indivíduos que possuem histórico familiar de doença renal e também se o indivíduo já tiver um histórico de alguma alteração nos rins, porque o produto da metabolização da creatina é descartado via urinária. Então, se existe já uma lesão renal pré-existente, requer uma cautela com a sua suplementação para minimizar o risco de sobrecarga aos rins ainda maior. Qual é a recomendação de se fazer um exame, né, de sangue para ver se existe alguma sobrecarga no fígado, de quanto em quanto tempo? Os check-ups, né, que avaliam função renal e função hepática, eles devem ser repetidos anualmente ou a cada 6 meses, caso haja já um histórico de doença prévia nesses dois órgãos, no fígado e nos rins. Quais as dicas você dá para quem deseja usar a creatina? A primeira dica seria o quê? Acompanhar com o profissional nutricionista qual é o melhor protocolo de suplementação para o indivíduo, se ele vai fazer o esquema clássico em que se faz a sobrecarga, a manutenção e o descanso, ou se ele vai fazer de forma contínua, porque ao fazer a sobrecarga, nós temos que ter o cuidado de dividir essa dose em várias ofertas ao longo do dia, porque o indivíduo ele consegue reter em dosagens de no máximo 4 a 5 gramas por vez. Então, quando se faz o esquema de sobrecarga de 20 gramas por dia, essas doses têm que ser divididas em subdoses menores de 5 gramas, cerca de 4 vezes ao dia. E como dito, é super importante que o indivíduo adote uma bebida rica em carboidratos, que ofereça ali cerca de 15 a 20 gramas de carboidrato na bebida, que isso vai potencializar a absorção do composto no organismo. Priscila, obrigado pela entrevista. Obrigada também, permaneço à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.